Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, Luciana, tudo bom? Boa noite. Eu já ouvi a responsabilidade que você está me dando aí, que você falou que vai ser muito interessante, É, né? Falar de oratória, de expressão, linguagem não verbal em live é muito complexo. Eu criei alguns gatilhos aqui, né, para a gente tirar proveito dessas telinhas aí, para ver o que a gente consegue fazer. Mas obrigado vamos pelo convite. aproveitar enquanto o pessoal está entrando e você já ia se apresentando, né? Você é uma Sim, pessoa sim. que estuda Pegar, tanto sobre. pegar minha água, desculpa, só pegar minha água aqui um minutinho. Vamos lá, pode falar. Você que estuda tanto a linguagem não verbal, há mais de 25 anos aí no mercado fazendo isso, só focado nisso. Só focado Então, nisso. a gente tem muita coisa aqui para aprender, né? Eu sou uma Ah, pessoa que sou interessadíssima nesse assunto. mas você é uma expert, você pratica, você usa na Eu sua pratico, realmente. Agora você usa eu quero há usar anos, também, quero usar também no direito, né? sim. Já está E usando, né? aproveitando, Já está usando sem perceber, mas já, está usando. É porque para é, você já está tudo muito intuitivo, né? É é porque verdade. para quem começa a aprender, né, tem algumas perguntas até básicas, né? Não dá uma certa paranoia. Aí tem gente que não quer almoçar comigo, que acha que eu vou ficar analisando, igual eu fico analisando também você, às vezes, né? Quando eu falei que não consegui gravar live, falei que você fez uma expressão de tristeza, né? Mas É, você me conhece o suficiente para saber que eu não sou o inconveniente para estar com alguém assim. Só que para o advogado é extremamente mas importante. também ninguém fica ligado assim o tempo todo, Não, olhando, não. analisando, é É só porque, por dúvida. na verdade, é instintivo, né, Galisteu? Ah, Luciana, Galisteu, a gente, é o, né, o seu nome que a gente chama, seu apelido, né? Luciana, na verdade, como a linguagem não verbal, a captação dela é instintiva, essa live, é um mini curso, ele vai ser útil para as pessoas, assim, reativarem, é como se fosse uma realfabetização. Sabe quando você estudou inglês e abandonou, aí resolveu voltar para a escola de inglês e reaprende tudo com muita facilidade? É igual a linguagem não verbal. Porque um bebê de 3 meses, ele entende mais do que a maioria dos adultos. Um cachorro, que é o animal mais inteligente socialmente, ele tem área do cérebro preparada para interpretar a nossa linguagem não verbal. Então, da mesma forma que um bebê, se eu fizer expressão de raiva, ele chora, claro que eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso para o meu cachorro, ele rosna para mim. Ele entende, porque ele tem, pela mudança do DNA, o cachorro ele ficou mais inteligente que o ser humano nesse caso, porque ele passou a interpretar o ser humano de uma maneira mais empática, de uma maneira sem que ele entenda todas as palavras, mas ele entende palavra, entonação e linguagem não verbal. Então, a maior inteligência social que existe é do cachorro. Entendeu? Então, assim, quando eu estudo, eu treino também com ele, eu experimento ele, o meu cachorro, e isso é comprovado neurocientificamente, né? Eu queria aproveitar para perguntar, né, sobre o Ah, medo, né? o Porque a medo gente vai falar aí na área de das direito, emoções, isso aí, as isso aí. muitos advogados agora nesse momento que a gente está em casa, né, vai começar Ah, a ter as audiências online e aí muita gente passando por esse medo, mesmo os advogados que já são antigos, né, que já têm experiência, mas o medo deles é o problema com a câmera, né? Como eu também tenho sério? aqui, que eu estou treinando Ah, não, você já está para treinada, poder, você já está indo muito bem. começar a falar assim com a câmera, porque daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer a mesma coisa quando a gente tiver as audiências online. Esse período de quarentena também foi muito bom, porque Sim, a sim. gente ganhou assim 10 anos, né? Em muito pouco tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E talvez, galera, tá vendo, Luciana, não só ganhamos, mas agregamos, porque provavelmente, se não fosse pelo coronavírus, não haveria tanta intensidade de live nem daqui a 10 anos. Eu imagino que não seria esse o caminho. Eu acho que esse foi o caminho que as pessoas encontraram para vender seus serviços, para poder liberar o pânico, para liberar o estresse, entendeu? E automaticamente também isso elevou muito o processo de empatia entre as pessoas, porque ninguém cobra por live, mas tá todo dia, toda hora alguém fazendo uma live dando alguma informação.
não é? Eu achei Então, assim, interessante hoje também que eu não tinha essa noção de data exata, né? Eu fui ver na internet hoje, quando começaram as lives, quando o Instagram, ele disponibilizou as lives, né, para o público, quando? e aí Quando? foi em 2008. Olha como é que a gente está desatualizado, né? E assim, a gente está usando só agora, né, 12 anos Eu depois. acho que a gente, nesse período, está fazendo mais live do que nesses 12 anos, né? Do que fizeram nesses 12 anos. Exatamente. E assim, tem muito Sim, conteúdo bom, muita coisa assim 12 bacana. anos. Viu a expressão de surpresa? Foi. Levantou a sobrancelha em menos de um segundo. Exatamente. Surpresa. Muito Surpresa. certeza. E eu faço muito. Me perguntaram hoje, uma amiga da Kátia, minha esposa, perguntou assim, se eu não fico preocupado falando de expressão, fazendo as minhas expressões, que eu levanto muito a sobrancelha, mas como, assim, eu estou sempre atento ao conteúdo das pessoas, tudo para mim é uma surpresa. Agora eu fiz de propósito, obviamente, mas é uma das poucas expressões relacionadas a emoções que a gente consegue imitar, que é de surpresa. E a gente pode, inclusive, por exemplo, o advogado, ele pode não só analisar os outros, mas muitas vezes ele demonstrar surpresa sem estar com surpresa e, ao mesmo tempo, gerar surpresa em quem diz que sabe alguma coisa e não sabe. Não, eu tenho certeza que eu sei que esse caso aconteceu por causa disso, isso, daquilo. Aí o advogado entra no determinado assunto específico e fala, então você sabe que, né, por essa lei você não podia ter feito isso. A pessoa, claro que sei. Se ela fala claro que sei e levanta a sobrancelha, ela provavelmente está mentindo, não é um sinal que caracteriza mentira. Mas é contraditório uma pessoa dizer que sabe algo e demonstrar surpresa. Entendeu? Então, assim, se eu tiver certeza do que estou falando, as minhas emoções vão acontecer, como as de todo mundo, mas as expressões também. É importante que quem esteja ouvindo a gente entenda o seguinte: não existe emoção sem expressão. Vou falar de alguns mitos aqui. Você quer perguntar? Você falou do medo, né? Vamos falar do medo primeiro. Sim. Vamos lá. Nosso cérebro, com base no Paul Ekman, eu vou botar aqui uma tela cheia, depois eu tiro. Paul Ekman, muita gente conhece ele através de uma série. Está aqui ele, tá? Não é o de barba, que é o Darwin, né? O Paul Ekman, muita gente conhece ele através de uma série que está nesse livro aqui, chamada Lie to Me, que é Minta para Mim. E essa série, ela ficou sendo veiculada durante É muito na tempo. net. Na net essa série é Ainda está Minta-se, lá. Minta, Rapaz. engane-me se for Engane-me se capaz. puder. Mas É, eu sei que alguma coisa assim. essa série é da Fox, ela tirou do ar. Nem no YouTube você consegue encontrar ela inteira mais. Ela ficou na Ela estava na net Netflix. recentemente. Ah, é? Poxa, então se tiver, Tá. grava. Grava porque é difícil. Entendeu? Eu conheço gente que foi para o exterior, tinha um kit de DVD, que já seria uma imagem já aquém da imagem de hoje. Nem isso as pessoas estão encontrando mais. Porque inicialmente a ideia da Fox era tirar e botar no próprio canal dela. Então, ela deixou no canal fechado. Então, tinha na Sky, tinha na NET. Na Netflix Depois tem também, não tem? depois foi para Netflix e tiraram da Netflix. A Ai, Fox que tirou. chique. Só que depois, no YouTube, eu comecei a procurar. Quando você encontra pedaços e com baixa definição. Para quem achava que. Eu fui eu estudo Paul Ekman, né, há 25 anos, que eu estou neurocientista, então os meus focos são inteligência emocional, para a gente falar do medo, e a linguagem não verbal. Então, Ó, já tem um pessoal aí entrando aí da faculdade que que já legal, ficou interessado. bem-vindos. Ó, o Michel Podem acabou de entrar perguntar. aí. O que eu não consegui responder de todo mundo, Michel, depois aproveita eu para deixo. indicar aí para para chamar aí, convidar os seus amigos, convida o Não, pessoal aí. A... tem um curso em aberto aí que eu estou fechando com uma grafologista forense sobre escrita e análise de emoções e mentiras na escrita e na linguagem não verbal. Um curso online que a gente vai fazer logo depois, na segunda quinzena de maio, com a Luciana, coincidentemente, né, que a gente estava fazendo uma live ontem, porque ficaram atormentando ela e a mim para dizer quem estava mentindo, se era Moro ou Bolsonaro. E assim, dentro da linguagem não verbal, é impossível num contexto daquele você fazer afirmações. Só que hoje já estava cheio de sensacionalista e falso cientista especulando, falando igual repórter, veja tantas visualizações. Não tem como, naquele contexto, eu peguei algumas mentiras dos dois. Só que não eram mentiras relacionadas ao que um acusava o outro.
Aí eu fiz domingo uma live e botei assim, você quer saber quem está mentindo. Aí teve gente que ficou decepcionada comigo. Nossa, eu pensei que você fosse falar quem estava mentindo. Eu falei, não vou usar uma ciência para fazer sensacionalismo. Por exemplo, eu estou falando ou com graduandos de direito, predominantemente, ou com profissionais da área de direito. Pode ter um juiz ouvindo a gente. Eu sou professor da Você Cadepol. já treina, né, os advogados da Veiga de Almeida, Da Veiga de da área Almeida, jurídica, OAB, juiz também, né? OAB, é, advogados que fazem pós-graduação de direito imobiliário. Eu consegui inserir no CBF-JUR, que é uma entidade, uma instituição que trabalha em parceria com a Cândido Mendes. Então, eu fui convidado para marketing imobiliário, porque eu treino na área imobiliária e foi onde a gente se conheceu. E eu consegui inserir a matéria linguagem não verbal. Então, e eu sou professor da Cadepol. Se eu fosse um sensacionalista, se eu tivesse igual hoje de manhã, uma psicanalista que fez ontem uma live comigo ontem, me mandando, Fábio, olha aqui, já tem gente já dizendo que tem tantas mil visualizações, que pegaram mentira. Eu falei, é tudo mentira. E outra coisa, não sou sensacionalista, não tenho o mesmo número de seguidores dessas pessoas, nem me interessam esses seguidores, porque seria um pacto de mentirosos. Um acreditando na mentira e o outro mentindo. Porque naquele contexto do Moro e Bolsonaro, quando você não interroga, quando você não entrevista as pessoas, é muito difícil. Quanto mais seu discurso já está pronto de ambas as partes, porque teve gente que disse que um leu, o outro não leu. Isso não vem ao caso. Entendeu? Aí aparece aqueles áudios, porque eu sou psiquiatra da área penitenciária, o Moro aí falando palavrão 3 vezes. Aí você vê que aquela pessoa é partidária do Bolsonaro. E eu disse ontem o seguinte, anteontem, não votei em presidentes, não voto em presidentes nas 4 últimas eleições. Posso ser, desculpem, um relapso como cidadão, mas em nenhum momento alguém pode dizer também que eu tenho alguma preferência. Então, assim, eu botei um equilíbrio. O Moro fazia isso, o Bolsonaro fazia aquilo. Ego dos dois lados, cada um do seu jeito. E a grafologista ontem fez uma análise muito legal das assinaturas deles, onde tem ego, dominância, mas com formatos diferentes. Autoritarismo. Autoritarismo. Uma assinatura é legível, de quem fala o que vem à boca, e outra assinatura não é legível, de quem oculta o que vai falar. Então, esse assunto é muito polêmico. Né? Então, fala aí pra gente do medo. Falando do medo. já. Vamos falar do medo. Bem, o medo é a emoção principal do O cérebro. medo da oratória, né? Que a gente. Vamos lá. Mas vamos lá. Quando você se equilibra na cadeira, sobe uma escada que você não está acostumado a subir, você processa o medo num nível que você não percebe. Mas é óbvio que se você toma um susto, ou se você está com medo de falar para a câmera ou falar em público, você vai perceber alguns sinais vitais, como aumento de batimento cardíaco, frequência respiratória e, inclusive, até desconforto abdominal, porque existe uma coordenação entre pulmão, coração e intestino, estômago e intestino. Então, por isso que muita gente passa até mal abdominalmente falando. Né? Então, o medo é a emoção principal do cérebro. A emoção reativa ao medo é a raiva. Então, sabe quando você tem medo de fazer uma prova, esquece tudo e depois vem a raiva porque você lembrou de tudo? Então, o medo de falar em público, seja presencialmente ou seja pela câmera, ele tem uma relação muito instintiva. Nós somos os únicos mamíferos bípedes. Todos os outros são quadrúpedes, certo? Então, o quadrúpede, ele tem o tórax e o abdômen protegidos. E quando a gente fala em público, onde predominantemente até agora é o presencial, e agora que o digital, não só pela Covid, mas pela tendência vai ser o digital, a gente, de qualquer maneira, parece que a câmera ou o público que assiste a gente são predadores que vão atacar essas áreas vulneráveis. Então, tem muita gente que tem medo de falar em público ou para a câmera sem nunca ter falado, sem calma. Então, esse medo tem uma relação primeiro com a parte... medo, gente. Então, me entendo aqui que... Não, você já está expert em live. Poxa, quantas que a gente já fez? Estou começando. Querendo me soltar aqui. Você está muito bem, entendeu? Agora, a grande questão, é legal até as pessoas saberem que você, como eu, nós dois começamos a fazer live, eu já falava em vídeo, em câmera, por causa do meu trabalho. Mas, assim, live, é a primeira vez que eu faço live
começou na Covid. Então tem pouco tempo. Você também. Não é? Então, assim, a perda desse medo, como ele é instintivo, é muito rápida. Então, esse medo, primeiro é você ter consciência do seguinte: quem domina o seu cérebro, o seu comportamento e sua inteligência emocional é a parte inconsciente do cérebro. E se o medo domina você e você não tem o conhecimento do porquê desse medo, e agora você tem, esse medo já vai mudar para as pessoas que têm medo. Elas não precisam se acusar aqui. Mas, com certeza, o fato instintivo de eu estar bípede, ser o único bípede com essa área exposta, tórax e abdômen, é o medo daquele que nunca falou em público e diz que não vai falar. E falar para a Hoje câmera também. tem pessoas que você dá o microfone na mão dela, ela fica Travam. muda, né? Trava. É igual Travam, agora com a travam, câmera, né? Que a gente está tendo que travam. fazer as lives e estudando pela faculdade, ou vai ter que começar quem atua na área de direito nas lives, né? Com as audiências online, que vai começar a partir de Sim, maio. E sim. aí, Mas, muita gente aí que não tem, que tem esse medo da câmera, que tem o medo do microfone, vai ser complicado. sim, Então, mas vai, dá para ver um outro, não vai? Nessa... eu estou imaginando como é que vai ser com as pessoas com advogado, com testemunha, com tudo, né, que vai estar acontecendo nessa audiências. Sim, sim. Você, por Porque exemplo, o advogado vai ter que. você acabou de levantar esse ombro daqui, que eu não sei se é esquerdo ou direito, porque está invertido. Aqui é meu Qu- esquerdo. é, é, quando você levantou o ombro esquerdo, não interessa se é esquerdo ou direito, você demonstrou dúvida. Quando falou, não sei como vai ser, você fez assim, entendeu? Esse é o esquerdo. Agora, se a pessoa fala, tem certeza disso e levanta o ombro, tem uma contradição aí. Porque quando você levantou o ombro porque não sabe, é normal, não sei. Agora, você tem certeza disso? Tenho certeza. Não tenho certeza, entendeu? Porque é uma contradição, não existe sinal de mentira. Existe a contradição entre o que a boca fala e o cérebro instintivamente expressa através do corpo. Aí entra a linguagem E facial. pro Ah, advogado é muito importante ver essa linguagem não verbal, conseguir entender isso, porque ele vai conseguir, no primeiro momento que ele vai estar ali para atender o cliente dele, o cliente vai procurar ah, ele, tudo contando para começa ele com o cliente. É. o que aconteceu. Ele vai ter que defender aquela pessoa, então ele vai ter que ouvir ali, prestar atenção num contexto maior. E Sim, sim. nessa hora, esse aprendizado de linguagem não verbal vai poder agregar muito para ele, porque ele vai Sim. conseguir ver nesse cliente, né? Você fez Essa. três expressões já diferentes. Você fez uma expressão. Quando você falou, vai ter que ver, você já ficou imaginando alguma surpresa do cliente. Depois você falou, vai ter que ver, e depois você fez duas microexpressões que são de menos de um segundo levantando a sobrancelha, que como você é jovem, não aparece. Eu comigo a ruga aparece logo, né? Que a Você, ruminha é que a você não luz tem está nada. atrapalhando. Não. Além de não ter ruga, dá para ver que você está sem botox, que até isso tem que ficar atento. Porque se tiver com botox, não vai ter esse movimento. Entendeu? Mas Fica vai ter retinho, outros. né? Mas vai ter. Daqui a uns Não, anos eu posso pensar em fazer, por não, enquanto. você não mudou nada, nem precisa. E vai perder essas expressões. E essa expressão que você fez, porque o cliente, é uma expressão de preocupação, de apreensão. Porque você já imaginou um cliente que, obviamente, como qualquer ser humano, na hora que ele conta a história dele, ele tende a contar a história de uma maneira que ele vai ser convincente, persuasivo. E, obviamente, todo mundo, quando conta a sua versão, tem um pouquinho de mentira no meio. Então, a mentira não é um pecado. Uma criança que mente até 3 anos de idade, ela está desenvolvendo o cérebro dela. Os pais ou quem cria é que devem mostrar para ela o limite social da mentira. Mas a questão é que um cliente pode botar um advogado numa situação muito difícil a partir do momento que o advogado vê apenas a causa, o ganho, e não percebe que aquilo pode ser uma grande perda se ele não fizer uma análise não verbal e uma entrevista, um processo seletivo, literalmente, com aquele cliente, para perceber se ele não está entrando numa causa desafiadora ou se ele não está entrando numa causa que possa queimar a carreira dele. Então, o primeiro a mentir é o cliente, começando por aí, certo? Sempre. Vai depender da dose da mentira, do grau da mentira e do prejuízo que aquela mentira pode causar. E outra coisa, é normal o cliente mentir inicialmente para o advogado e depois ir se soltando, como também acontece com o psicólogo, certo?
Então, o advogado também não é mentiu, acabou, não quero você. Também não é assim. Mas é importantíssimo o advogado ter plena consciência de que o ganho profissional e a longevidade dele, tudo isso depende de como ele começa com uma causa, quando ele começa com o cliente dele. Então, a primeira análise que ele faz, investigativa, é com o cliente. A oratória investigativa é com o cliente, onde ele vai tentar extrair do cliente, através de perguntas estratégicas, inesperadas, que o cliente já vai com a história pronta, e ele já vai imaginando o que o advogado vai perguntar. E o advogado deve perguntar tudo que o cliente não espera que ele vai perguntar. Porque aí é que os sinais aparecem. Por isso que eu não pude dizer quem estava mentindo se era Moura ou Bolsonaro. Entendeu? Porque eu não fiz pergunta para eles. E eles estavam com o discurso pronto, ninguém interveio, nem houve, nem haverá uma acariação. E quando houver entrevista, já vai ser E também tem a formulada. questão da foto, né? Você não sabe em que momento foi tirar aquela foto pode ter sido em outra Vamos lá. ocasião. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Então, assim, dentro do Eu já vi medo. várias do Moro, assim, com cara de bravo, E com até quando? Até quando que expressão, aquela foto foi assim, tirada? de irritado. Não, foto, assim, a maior besteira é querer analisar foto. Depois, a maior besteira é você querer pegar mentira em alguém que planejou o que vai falar e acredita na própria mentira e você não intervir, você não interagir com a pessoa. Ou mesmo que você interaja, como, por exemplo, quando aparecer um dos dois na TV fazendo uma entrevista, essa entrevista vai ser programada tanto na pergunta quanto na resposta. Então, continuaremos sabendo sem nada. Quem quiser sofrer, fica a vida inteira aí pensando quem mentiu. Entendeu? Agora, o advogado com o cliente dele, ele tem condição. O advogado, dentro de uma audiência, onde é uma testemunha, ele questiona a testemunha e pergunta se ela tem certeza disso, ela fala, claro que eu tenho, e o ombro levanta, né? Ou então, claro que eu tenho, o corpo... Vamos pegar vários sinais? É, Vamos lá. como a Você gente no falou... mercado imobiliário, você ouve também o cliente, gostou do imóvel, né? E aí a gente olhar a expressão dele É, quando, né? sim, mas vamos lá. Esse tempo é muito curto para a gente, não é? Porque, na verdade, só na face, o Paul Ekman catalogou para a CIA 10 mil expressões. E na face, nós temos 43 músculos, mas apenas 23 fazem os movimentos das expressões. O ser humano é o animal que mais expressa as emoções através da face. Tá? O macaco não consegue, o cachorro, nenhum outro animal. Todos têm O pessoal linguagem está comentando corporal. aí que o Moro quase não tem expressão. Isso é aparente. Ele não é tão expressivo quanto o Bolsonaro, mas ele vai ter as mesmas expressões que todo ser humano tem. Só para você ter uma ideia, quem perguntou isso, quem falou isso, que o Moro Foi a Bru. foi a Bru, né? Bru, eu não sei o nome todo aqui porque está abreviado. Vamos lá. É, Em 2014, o Vladimir Putin, que todo mundo diz que é inexpressivo, ó, meu ombro levantou. Hã? Brunessa. Tá? Em 2014, o Vladimir Putin estava sendo analisado pela CIA, a pedido do Pentágono, só na linguagem não verbal, sem análise da língua russa, se ele estava com intenção de guerra para reagregar a Crimeia, que era aquele pedacinho que era da União Soviética. E todo mundo fala que o russo, o japonês não tem expressão. Todo ser humano só consegue expressar emoção através das expressões. A única forma que a gente consegue visualizar, igual o vento. Você não vê o vento, mas vê a árvore balançando. Você não vê a emoção, mas você vê a expressão. E não dá para controlar a expressão de forma desproporcional à emoção. Ou seja, se tem muita raiva, a expressão é de muita raiva. Sobrancelha vira um V, a criança faz um bico e o adulto começa a travar o